Pessoal, falando um pouco sobre sistemas lineares aí, mais especificamente sobre processos iterativos de solução. Quando a gente tem que resolver um sistema de equações lineares, a gente conhece que existem vários métodos aí que permitem resolver esses tipos de sistemas, desde que eles tenham a solução apresentada, né, que ele consiga apresentar pelo menos uma solução. Então, são válidos aqueles critérios iniciais. Então, para que um sistema de equações lineares ele tenha pelo menos uma solução, é necessário que o determinante da matriz de coeficientes A seja diferente de zero. Tá ok? Positivo ou negativo. Um determinante diferente de zero é uma condição imprescindível para que esse sistema tenha solução. E visto que a gente conhece vários métodos, né, a gente tem os métodos da eliminação de Gauss, tem o método da fatoração LU. Basicamente são métodos passíveis de uma solução analítica, mas também permitem uma implementação computacional, e a gente está falando aqui de métodos computacionais. É bastante comum esses sistemas lineares que resolvemos aí computacionalmente, eles apresentar uma grande porcentagem de coeficientes nulos, né? Quando eles têm uma grande porcentagem de coeficientes nulos, nós chamamos esse sistema de sistemas esparsos. Aqui embaixo você consegue ver na matriz A o que seria um sistema esparso. Percebe que ele tem uma grande quantidade de elementos nulos compondo essa matriz A. Quando você utiliza um processo como a eliminação de Gauss, certo? Ou qualquer outro processo para resolver esse sistema de equações lineares, esses métodos eles não são muito apropriados porque eles não conseguem preservar essa esparsidade. E já que nós estamos falando de resolver grandes sistemas, você não vai fazer isso em um processo analítico, você vai fazer isso utilizando um método computacional. E você precisa colocar essa matriz em algum lugar no seu computador, no seu caso, na memória. Correto? Nesse ponto de vista, você está armazenando informações que são irrelevantes para a solução desse sistema de equações lineares, que no caso é um monte de posição igual a zero. Você está enchendo sua memória de lixo sem grande necessidade. Então, os métodos iterativos, eles têm uma grande vantagem, né, com relação a esse tipo de sistema, porque eles conseguem preservar a esparsidade do sistema na solução, correto? E você acaba tendo um desempenho computacional relevante e um consumo menor de memória, que permite você resolver sistemas cada vez maiores. Uma outra vantagem que esses métodos eles vão apresentar para vocês aí é que esses métodos não são suscetíveis a acúmulo de erros de arredondamento, tá? Como os métodos da eliminação de Gauss, que constantemente ele está arredondando e truncando fatores aí para fazer as eliminações, tá? Também você tem que levar em consideração que no método numérico, tá, ele é baseado em um processo iterativo, você já sabe o que é um processo iterativo, e esses resultados eles são aproximações, eles são apresentados para você de uma forma aproximada. E você consegue chegar muito mais próximo de um valor real quanto maior for a sua quantidade de iterações. Sempre buscando o quê? Tomar um cuidado e estar verificando de forma adequada aí a convergência desses métodos. Correto? Saber se eles estão se aproximando da solução real ou se eles estão se distanciando, para saber se nós estamos convergindo para uma solução ou, na verdade, a gente está tendo algum tipo de problema aí que precisa ter uma certa cautela ou um método diferenciado de solução. O que esses métodos iterativos fazem? Basicamente, eles transformam o teu problema, que é um problema do tipo AX igual a B, tá? Ele vai ser convertido em um problema do tipo X igual a C, X mais G, tá? A proposta dessa transformação
é que você consiga estimar uma aproximação para o vetor solução I partindo de uma aproximação anteriormente conhecida. Eu vou fazendo sucessivas aproximações para o vetor I, tomando por base as aproximações anteriores que eu tenho para esse vetor solução. Tá? A maneira como essa transformação ocorre, ela é basicamente uma maneira simples, tá ok? Eu vou estar mostrando para vocês agora como que você pode estar fazendo para fazer a transformação de um sistema do tipo AX igual a B e descobrindo essas equações que nós damos o nome para ela de equações de iteração. Tá? Esse vetor xi, quando ele está no seu estágio inicial, tá ok? A gente chama de vetor de aproximação inicial. E ele pode ser arbitrado de forma aleatória ou pode ser encontrado em alguns processos na literatura que te ajuda a dar um chute para esse vetor inicial para você ter uma menor quantidade de iterações na solução. Tá ok? Os métodos que utilizam esse processo para a resolução de sistemas lineares, nós temos dois em destaque. Nós temos o método de Gauss-Jacobi, o Jacobi, tá? E também temos o método de Gauss-Seidel. Tá? Basicamente, o método de Gauss-Seidel ele é uma evolução do método de Gauss-Jacobi ou Gauss-Jacobi, tá? Que faz com que o processo atinja a convergência com uma quantidade menor de iterações. Tá? Vamos estar falando dos dois métodos. Tá? Vamos começar aí pelo método de Gauss-Jacobi. Método de Gauss-Jacobi, tá? Como eu já havia falado, né, nós vamos transformar um sistema do tipo AX igual a B em um sistema do tipo X igual a CX mais G, tá? Para que eu possa estabelecer então um processo iterativo em cima de aproximações de X baseado em outras aproximações ou em situações anteriormente apresentadas. Então, dessa maneira, a proposta é bem simples, né? A primeira aproximação para X vai ser X vezes uma aproximação inicial. A segunda aproximação para X vai ser baseada na aproximação anterior. E isso aí vai repetindo sucessivamente daquela maneira que eu apresentei para vocês. A aproximação I é baseada na solução de uma matriz C multiplicada pela aproximação anterior mais um vetorzinho G. Tá joia? Como que nós vamos então desenvolver essas equações de iteração baseado aí em um sistema de equações lineares? Eu poderia mostrar em um sistema aleatório, tá? Em um sistema genérico qualquer. O que eu vou fazer na verdade, eu vou demonstrar isso em um sistema de equações numéricos, tá? Num sistema já com valores reais que eu acho que fica um pouco mais compreensível para você entender efetivamente o processo. Então, para isso eu vou pegar um sistema de equações pronto, que é esse sistema de equações aqui, ó. Então, vamos pensar que nós temos aí um sistema 3x3, onde eu tenho 3 equações para 3 incógnitas. E como é que eu monto esse sistema de equações? Se eu fosse compor as matrizes originais desse sistema, eu teria uma matriz A, que teria as posições 10, 2, 3, 1, 5, 1, 2, 3, 10, multiplicando por um vetor
x representado por x1, x2 e x3, cuja minha matriz de constantes, ou vetor de constantes, seria contemplado com 7, menos 8 e 6. Tá? Como eu monto as minhas equações de iteração? A proposta é bem simples. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou isolar as minhas incógnitas na minha diagonal principal. Tá? O que isso quer dizer? Na primeira equação, se eu isolar x1, eu vou ter 2 menos 2x2 menos 3x3 mais o 7, tudo isso dividido por 10. Se eu isolar x2 na segunda equação, tá? Eu tenho menos x1 menos x3 menos o 8, que já estava do lado de lá, tudo isso dividido por 5. E por fim, se eu isolar na terceira equação a minha incógnita x3, eu teria menos 2x1 menos 3x2 mais 6, tudo isso dividido por 10. Tá ok? Então, essas daqui são as minhas 3 equações de iteração. Só que elas estão escritas em forma algébrica e não em notação matricial. Tá? Eu consigo escrever ela em notação matricial? Consigo. Tá? Consigo sim. O meu vetor de aproximação x1, x2 e x3, tá? Ele pode ser contemplado escrito. Perceba que com relação à variável x1 eu só tenho x2 e x3, então eu teria assim, ó, 0 menos 2 por 10 menos 3 por 10, tá vendo? 0, x1, menos 2 por 10, x2, menos 3 por 10, x3, mais 7 por 10, mais 7 por 10. Com relação a x2, o que eu tenho? Eu tenho menos x1 por 5, ou seja, eu tenho menos 1 por 5. Eu não tenho x2. E eu tenho menos x3 por 5, ou seja, menos 1 por 5. E depois mais menos 8 por 5. E por fim, para x3, eu tenho menos 2x1 por 10, ou seja, na posição de x1, eu tenho menos 2 por 10, menos 3x2 por 10, ou seja, na posição de x2 eu tenho menos 3 por 10. Não tenho x3, porque o x3 ele foi isolado. Tá? E por fim eu tenho mais 6 por 10, então aqui eu tenho mais 6 por 10. Tá? Faltou só um detalhezinho aqui, né? Esqueci de colocar os vetores de x, né? Isso aqui ficaria assim, ó, de uma forma bem... O x
x1 de aproximação zero, o x2 inicial e o x3 inicial, eles podem ser escritos como 0 menos 2 por 10 menos 3 por 10, que multiplica... Pô, cara, aqui eu errei. x1, que multiplica o x1 inicial, o x2 inicial e o x3 inicial, tá? A aproximação I, aqui a aproximação I menos 1. Menos 1 por 5, 0 menos 1 por 5, menos 2 por 10, menos 3 por 10 e 0, mais 7 por 10, menos 8 por 5 e 6 por 10. Tá? Perceba que eu tenho aqui o vetor x, tá? O vetor xi, como uma combinação de C, que é essa matriz, vezes o vetor de aproximação interior, que é o xi menos 1, esse vetor aqui, mais o meu vetor G. Tá? Esse aqui é o meu sistema, tá, de equações iterativo, onde eu consigo descobrir aproximações para o vetor x baseado aí em uma condição arbitrária anteriormente apresentada. Tá? Isso aqui funciona desta maneira para qualquer método, tá? Seja para o método de Gauss-Jacob ou até mesmo para o método de Gauss-Seidel. Tá, ok? A diferença entre os métodos de Gauss-Seidel e Gauss-Jacob está em como eu vou estar trabalhando com esse vetor das aproximações. Tá? Como que eu vou estar tomando esse vetor de aproximações? A ideia, a proposta, ela é bem simples. No tratado vetorial, tá? No tratado matricial, ele tem algumas vantagens aí para você utilizar uma calculadora e tudo mais. Tá? Ou até mesmo no próprio tratado computacional. Tá? Mas a parte interessante é que você pode trabalhar com isso em forma de equações. Tá? Que vai ser a maneira como eu vou estar resolvendo com vocês, utilizando posteriormente ali o Microsoft Excel. Então, essa daqui, ó, é o nosso sistema iterativo de equações para estar resolvendo, utilizando o método de Gauss-Jacob ou até mesmo o método de Gauss-Seidel. Tá ok? Então, visto que vocês adoram decorar uma regrinha, né? Sistema do tipo AX igual a B. Se você imaginar esse sistema do tipo A11, A12, A13, A21, A22, A23, sisteminha 3x3, A31, A32, A33, tá? Aqui, x1, x2, x3, e aqui, B1, B2 e B3, tá? Como montar aquelas equações de iteração? Como eu falei, isola os termos da diagonal principal, tá? Então, nós vamos ficar com alguma coisa desse tipo aqui, ó. x1, x2 e x3 para aproximação 0. A minha matriz C
ela vai ser sempre o quê? Na diagonal principal, posições nulas, tá? Uma vez que eu estou isolando alguns termos, e as demais posições vão ser sempre o quê? Então vai ser sempre menos a posição A12 dividido pelo termo da diagonal principal, que é o A11. Vou ter menos A13 dividido pela posição A11. Tá? Aqui eu tenho as aproximações para x1, x2 e x3, que seriam as aproximações iniciais. Tá? Então, se aqui for a aproximação, em vez de tratar como zero, se eu tratar ela como aproximação i, por exemplo, eu posso falar que essa aqui seria a aproximação i menos 1, i menos 1 e i menos 1, mais o vetorzinho g. O vetor g, se você observar numericamente no que eu apresentei para você anteriormente, você vai perceber que ele é justamente a posição B1 dividido pelo valor de A11. Tá? E isso se propaga para os demais. Então aqui eu teria menos a posição A21 dividido pela posição A22 e menos a posição A23 dividido pela posição A22. Tá? Esse menos aqui, você entende, é porque eu estou passando para o outro lado da igualdade. Então ele faz parte desse sistema. Tá ok? Obviamente, se precisar, faça o jogo de sinal. E aqui embaixo, aqui na frente eu teria a posição B dividido pela posição A22. E por fim eu teria menos a posição A31 por A33 menos A32 por A33. E aqui eu teria a posição B3 dividido por A33. Tá? E isso se propagaria aí por quantas incógnitas ou quantas equações o seu sistema tivesse. Tá? Então isso aqui é uma maneira genérica de você encontrar a sua matriz C, tá? O seu vetor de aproximação x anteriormente, que é o i menos 1, que ele já vai ser uma de sucessivas aproximações, e o vetorzinho g. Tá? Montamos o sistema x igual a cx mais g. Tá? Sempre segue essa regra. Agora, nós vamos voltar para aquele exemplo anterior e eu vou falar um pouco de como resolver aquele sistema de equações lineares utilizando o método de Gauss-Jacob. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar de um exemplo, vamos resolver um exemplo aí junto, mostrando para vocês as etapas de solução, bem como os critérios de erro, tá ok? Então, para isso, nós vamos estabelecer ali uma tolerância, tá? Para que a gente possa ter um objetivo, um critério de parada ali, na casa de 0,05. Essa vai ser a nossa margem de tolerância. E esse processo, tá? Especificamente, ele precisa que nós arbitremos aí uma determinada aproximação inicial. Tá? Esse vetor i menos 1, que é o meu vetor x0, eu posso estar arbitrando aí qualquer vetor, tá? Isso é uma parte legal, qualquer vetor serve como um chute inicial para o processo. Eu não vou começar eu poderia começar com um vetor 0, 0, 0, só que se eu começar com esse vetor 0, 0, 0, a hora que eu colocar vetores nulos aqui e eu resolver, eu vou ter um x1, tá? Já que esse vetor sendo 0 ele anula essa parte, eu vou ter que o x1, que é a minha primeira aproximação, vai ser igual a isso aqui, ó. Tá? O x1 vai ser menos 7 por 10, o x2 menos 8 por 5 e o x3 menos 6 por 10. Tá? Então, se eu começar com ele inicial, eu vou ter de imediato o x1, que é a minha primeira aproximação, igual a g. Então não faz muito sentido você começar com um vetor nulo. Mas poderia começar.
Tá joia? Eu vou estar iniciando o processo com o vetor nulo para mostrar para vocês que isso não faz muito sentido, mas numa situação mais real, você pode estar começando diretamente com esse ponto de partida, ou seja, o teu vetor x0 você pode fazer ele inicialmente igual ao seu vetor g, mas pode ser qualquer vetor, tá? Pode ser um vetor unitário, tá? Pode ser um vetor aproximadamente zero, pode ser valores aleatórios quaisquer, tá? Não tem nenhuma restrição com relação a isso. Só para a gente poder ganhar um pouco mais de dinamismo, eu não vou ficar toda hora escrevendo a matriz C, nem o vetor G, tá ok? Sempre que eu tiver que fazer uma operação envolvendo eles, eu vou estar colocando as suas respectivas letras. Matriz C e o vetorzinho G, tá ok? Então, uma vez que a gente estabeleceu um critério de tolerância, a gente estabelece um chute inicial, tá? Quem que vai ser a minha primeira aproximação para a solução? Vai ser a matriz C multiplicada pelo fator I menos 1, então se a aproximação é 1 aqui, entra o x0, mais o meu g, mais o meu vetor g. Se você colocar números, você vai ver que essa aproximação x1, tá? Eu não vou escrever necessariamente esse vetor, vai ser o produto da matriz C vezes 0, 0, 0, mais G. Se você resolver isso aqui, você vai ver que x1, tá? Uma vez que isso aqui tudo dá zero, você vai ver que o teu x1 vai dar menos 0,7 menos 1,6 e menos 0,6. Tá? Então, a partir de uma aproximação inicial, minha primeira aproximação para a solução é o vetor x1, equivalente a menos 0,7, menos 1,6 e 0,6. Tá? Vou aproveitar essa situação para a gente poder definir os critérios de parada. Os critérios de parada são os seguintes. Primeiramente, você vai calcular um vetorzinho que nós vamos denominar aqui como D. Tá ok? Esse D, na interação K que você estiver desenvolvendo ali, ele vai ser o maior valor, tá? Do módulo, ou seja, sem sinal, da diferença entre x1 menos x0. Ou melhor, representando isso, a diferença entre xi menos xi menos 1. Tá? Esse é o primeiro parâmetro que você vai fazer. Basicamente, a diferença entre o vetor x que você calculou e o vetor x inicial. Tá? Então, isso aqui é um primeiro parâmetro que você vai estar utilizando para verificação do erro. Isso aí quer dizer o seguinte, que você vai pegar o maior valor, tá? Não vou usar o... Vamos usar. Dessa subtração aqui, o xi, que é o que você calculou, menos 0,7, menos 1,6, menos 0,6, subtraído do anterior. O anterior é quem? 0, 0, 0. Faça essa subtração, tá? O que der nessa subtração, você vai remover o sinal. Tá? Então, menos 0,7 menos 0, menos 1,6 menos 0 dá menos 1,6, menos 0,6 por 0 dá menos 0,6. O módulo tira o sinal, então você fica com 0,7.
1.6 e 0,6. Tá? A proposta aqui então é que você pegue o maior valor, tá, dessa subtração sem o sinal. Então quando você tira o sinal, você tem 0,7, 1.6 e 0,6. Tá? O maior dos três valores, 1.6. Então se o D, vamos chamar aqui esse D1, tá? Ou DI, você pode colocar um I aqui também para ter o mesmo índice, ele vai ser o maior dos três valores, ele vale 1.6. O erro vai ser avaliado quando nós pegamos, então, o D, anteriormente calculado, tá? Eu acho até legal referenciar esse D em vez do K, se nós referenciarmos ele, por exemplo, como relação a I, tá? O erro daquela iteração em específico. Vou colocar assim, ó, DI. Então eu vou pegar esse DI e vou dividir pelo maior valor em módulo, tá? Para não levar em consideração o sinal, de x i. O DI, no caso aqui eu tenho então o D1, que é a primeira iteração, que vai ser dividido pelo maior valor sem sinal do meu x1. Se você colocar em números, o D1, 1.6. Olha para o vetor x1. Qual é o maior dos três valores sem sinal? Tá? Se eu desprezar o sinal de todo mundo, o maior dos três valores ele é 1.6. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou com um erro em 1, tá? Que seria o equivalente a um erro de 100%. Mas isso aqui foi a primeira aproximação do problema, né? Como que ficaria então as demais aproximações? Como que ficaria a minha aproximação x2? x2 vai ser a matriz C, você já sabe quanto que ela vale, multiplicada o xi menos 1, então se eu estou no I2, aqui vai entrar o x1 mais g, tá? Então você vai ter aí que o seu x2 vai ser o C vezes o vetor menos 0,7 menos 1.6 menos 0,6, tá? Mais o G. O G você já sabe quanto que vale, está apresentado lá em cima para você. Quando você resolver essa operaçãozinha matricial aqui, você vai encontrar a seguinte solução. Você vai obter que o seu x2, a sua próxima aproximação para x, ele tem o valor de... Estamos falando aí de um valorzinho de... Colocando em números decimais, menos 0,32, menos 1,34 e 0,02. Essa é uma próxima aproximação, é um valor aproximado para a solução do seu problema. Vamos avaliar qual é o erro que nós estamos cometendo com esse valor, então. Seguindo a mesma nomenclatura, estamos chamando aqui de DI, tá? Então lá em cima eu tive D1, agora eu vou calcular o D2. Então o D2 vai ser o máximo valor da diferença. Tá, vou colocar assim. Em módulo do x calculado menos o x anterior. Tá joia? Então eu tenho aqui que esse D2 ele vai ser
maior valor em módulo da subtração entre x2 menos 0,32 menos 1,34, 0,02 e o seu anterior, que valia menos 0,7 menos 1,6 menos 0,6. Faz a subtração, tira o sinal. D2 vai ser o máximo valor do módulo desse vetor aqui, ó. Já fazendo as subtrações e tirando o sinal, então faz menos 0,32 menos 0,7, tá? Menos 1,34 menos 1,6, 0,02 menos 0,6. Você vai ter o vetor e o máximo dos valores aí sem sinal, fazendo essa subtração, vai ser o valorzinho de 0,62. Tá ok? Faça a operação inicialmente. Tá ok? Menos 0,32 menos 0,7 dá 1 ponto. Vai dar mais 0,38, né? Menos 1,34 menos 1,6 vai dar mais 0,26. E 0,02 menos 0,6 vai dar mais 0,62. Dos três valores, o maior deles foi o D2 de 0,62. E aí você consegue avaliar o seu erro. O erro vai ser, nesse caso, o 0,62 dividido pelo maior valor calculado sem sinal. Tá? Meu maior valor calculado sem sinal, se eu tirar o sinal de todo mundo, o maior dos três valores vai ser o valor de 1,34. Então 0,62 por 1,34, isso aí vai dar 0,46 aproximadamente. Ou seja, teu erro já caiu aí para casa de 46%. Tá ok? Vamos fazer mais uma aproximação. Tá, uma terceira e última aproximação para x3, depois a gente vê o processo completo sendo desenvolvido no Excel. Na aproximação x3, C vezes x2 mais g. Tá ok? Então, na aproximação x3, o C é conhecido, o x2 é o valor previamente calculado, menos 0,32 menos 1,34, 0,02, mais o vetor g. Isso aí vai levar a gente para uma terceira aproximação de x3, que vai ter o valor de... Isso aí vai dar para a gente um x3 na casa de menos 0,434, menos 1,54 e menos 0,13. Tá ok? Avaliando o D dessa interação, maior valor em módulo da diferença entre o calculado e o seu anterior. No caso, o anterior aqui nós estamos falando de x2,
menos 0,32, menos 1,34, 0,02. Se você fizer essa diferença, tá? Sem tirar o sinal ainda, tá? Fazendo as subtrações de x3 com relação ao seu anterior, que no caso seria o x2, fazendo o x3 menos o x2, nós vamos ter alguma coisa aí na casa de menos 0,114, menos 0,2 e menos 0,154. Esse é o meu x3 menos o x2, tá? Como eu vou ter que pegar o maior valor desprezando o sinal, nesse caso aqui o meu D3, o maior dos três valores sem sinal, vai ser o valor de 0,154. Esse valor de 0,154 vai ser o que eu vou estar usando para estimar o meu erro. Então, meu erro vai ser o 0,154 dividido pelo maior valor calculado sem sinal. Meu maior valor calculado sem sinal é o valor de 1,54. Tá? Se você fizer essa divisão de 0,154 por 1,54, você tem aí 0,10, ou seja, um erro de 10%. Esse valor aqui é o valor que nós vamos utilizar para comparar com a tolerância, né? Então esse processo ele vai se repetir até o I atingir uma quantidade máxima de tentativas ou até o meu erro ter um valor menor ou igual ao valor da tolerância que a gente previamente estabeleceu. Essa tolerância aqui estaria na casa do 0,05, ou seja, uma tolerância aí na casa de 5%. Tá ok? Então dá para a gente ter uma ideia do mecanismo de cálculo. Esse método, ele é o método de Gauss-Jacobi, tá? Por que o método de Gauss-Jacobi? O método de Gauss-Jacobi, basicamente, ele vai sempre usar para iteração atual o valor da iteração anterior. Percebe que sempre para calcular x3, usa x2. Para calcular x4, eu vou usar x3. Para calcular x5, eu vou usar x4. Tá? O método de Gauss-Jacobi ele consiste basicamente nisso, em utilizar a aproximação anterior para estimar a aproximação atualizada. Tá ok? Vou mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer a implementação desse método utilizando o Microsoft Excel ou utilizando o Planilhas, tá, do Google, ou utilizando qualquer outra ferramenta aí, open source do LibreOffice ou OpenOffice para gerenciamento de planilhas. Tá ok? Então no próximo vídeo eu vou mostrar para você como automatizar via planilha eletrônica o método de Gauss-Jacobi.